Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Esquema Tático. Vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado, sem a mesma pegada. Para quem já conhece o canal, sabe que a gente tenta sempre trazer uma pegada um pouco mais animada, um pouco mais humorística para discutir, mas hoje é um assunto polêmico, um assunto difícil de debater, mas que é extremamente importante para a gente falar dele enquanto sociedade. Eu acho que quanto mais a gente debater esse tipo de coisa, melhor para todo mundo. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um aviso aqui que, como já está aqui no título do vídeo, a gente vai acabar falando do caso do Robinho. É um caso que envolve violência sexual, então caso você já, por algum momento da sua vida, tenha sido vítima desse tipo de crime, ou tem alguma pessoa próxima que, infelizmente, chegou a ser vítima disso também, se você tem algum caso de gatilho, então acho que talvez seja um momento de você parar de ver o vídeo e ver outros vídeos do canal, por exemplo. Mas fica aqui o aviso de gatilho para todo mundo. Fredão, quer começar, cara? Vou passar para você, você já se apresenta e bora começar esse debate de hoje. Fala, amigos do Esquema Tático. Como o Coutinho falou, a gente normalmente busca falar de futebol de uma forma mais animada e mesmo tempo fazendo análise. Só que o caso Robinho, cara, é algo que é recorrente na sociedade, não só brasileira, mas do mundo. Se esse tipo de caso é comum no Brasil, fora dele é mais comum ainda. E já que envolve um jogador de futebol, que é a proposta do canal, que é falar de futebol, a gente não pode deixar batido, por mais que seja chato, seja um pouco constrangedor falar disso, é necessário. Esse vídeo está sendo gravado no dia 16, tá bom? 16 de outubro. A gente já tinha gravado um primeiro vídeo sobre o Robinho, que deu mais de 20 minutos no dia 14, no dia 15, quer dizer, ontem. Só que hoje saiu novas evidências, na verdade não novas, mas foi aberto partes do processo, parte dos autos do processo, e mudou muita coisa que a gente falou naquele vídeo, porque mudou muita coisa, mudou completamente a situação com o que foi exposto hoje. Então, por enquanto a gente está gravando esse vídeo, o Robin ainda é jogador do Santos, ele está inscrito no BID, ele já pode estrear esse final de semana, só que pode ser que a gente solte esse vídeo amanhã ou no domingo e já tenha sido mandado embora do Santos. Então, peço desculpa a vocês, aqui ninguém é profissional, a gente faz outras coisas da vida, isso daqui é um hobby, então a gente acaba demorando um pouco para soltar os vídeos. Eu vou falar um pouco do que eu falei no primeiro vídeo. Então, vou primeiro falar o que é o fato. O que é o fato? O Robinho foi acusado por um crime de violência sexual. Ele lá na Itália, ele foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão. Ele não tem um mandado de prisão porque não está transitado em julgado o processo dele, ele recorreu. Ele tem mais duas instâncias para tentar provar a sua inocência, tá bom? Inclusive a juíza, que é uma mulher que é a responsável pelo caso lá na Itália, liberou ele para responder em liberdade por conta daquele para ele poder trabalhar. Então já cai por terra também várias alegações da galera falando que eu não estou deixando ele trabalhar. Desde quando aconteceu isso, ele está trabalhando, tá bom? E agora vamos falar um pouco do Robinho. Eu vou pular coisas que eu tinha falado no primeiro vídeo que eu acho que agora não faz mais sentido. Mas, cara, primeira coisa, que nem a gente falou no primeiro vídeo, por exemplo, o Neymar. O Neymar, quando ele teve o mesmo tipo de acusação, qual foi a primeira atitude do Neymar? Foi ir publicamente negar, se mostrou totalmente disponível à justiça, abriu o WhatsApp dele, abriu conversas, foi depor, nunca se omitiu sobre o caso, se mostrou incomodado, se mostrou querendo provar sua inocência e provou que era inocente. O Robinho, desde que começou essa acusação, pelo menos publicamente, ele sempre se manteve em silêncio. Ele publicamente não aparenta estar incomodado com a situação, nunca aparentou. Também nunca pareceu que estava preocupado em resolver logo esse assunto, porque faz mais de 2 anos que esse processo está andando e o Robinho não tem nenhuma proatividade para finalizar ele, entendeu? Então são algumas posturas do Robinho que falam contra ele. Inclusive, o Robinho, quando estava na Turquia, ele tinha um jogo na Itália pela Liga Europa e, por precaução, o advogado dele achou melhor ele não ir jogar lá.
Por que tem essa preocupação se você se ele se alega inocente, entendeu? Então, é a postura, a forma de agir dele diz muito contra ele. Começa por aí. E segundo os áudios vazados, não está vazado, mas foi aberto do processo, ele assume que teve violência sexual. Ele assume que aconteceu o crime. Ele fala que partes do que a menina alega ele não fez. Foi nos amigos dele. Mas tem coisa que ele assume que fez. E que depois ele fala que aquilo não é ato sexual. Então, assim, ele já assumiu que violentou a menina. Tá certo? Então, não tem é a palavra dele. É de grampo da polícia, do telefone dele, do carro dele. Não entendi direito da onde veio. Mas ele já assumiu. Então, cara, ele não é inocente, tá bom? Referente ao Santos, eu vou falar uma análise antes e depois de ter saído isso. Como a gente tinha falado no primeiro vídeo, o Santos não tem nada em acompanhamento do Robinho. O Robinho, se você pegar as estatísticas dele desde o último ano dele no Atlético Mineiro, que faz uns 3 anos, ele tem números médios de um atacante médio, ele já tem uma idade avançada, ele joga mais ou menos do lado ou do Marinho, e eu não acho que ele vai render mais que o Marinho, não vai ter nenhum ganho técnico, inclusive vai ter um problema de posicionamento, porque ele joga aberto, você tem solteiro do Marinho jogando aberto, você tem que centralizar o Robinho, então assim, pensando na questão técnica, você não ganha nada com o Robinho, ele não vai produzir mais do que o Marinho, por exemplo. O Santos não ganha mais patrocinadores, muito pelo contrário, está até perdendo. Já teve um patrocinador que rompeu o contrato com o Santos. Não ganha exposição na mídia, porque quando você traz um grande nome para o seu time, a mídia vai querer divulgar, a mídia vai querer transmitir seus jogos para expor aquele cara na TV. E o Robinho não é esse cara, é exatamente o processo contrário. Se está evidência na mídia é de uma forma muito negativa. E por fim, se algum louco falar, mas ele vende camisa, não vende, cara. A torcida do Santos não queria a contratação dele. Algumas pessoas ainda queriam pela questão da idolatria, de tipo admirar ele pelo que ele fez pelo Santos, que realmente, se você pegar o Robinho dentro de campo, talvez depois do Pelé ele foi o principal jogador da história do Santos. Então assim, ele tem um peso muito grande nas conquistas do Santos, só que depois de hoje, eu conheço Santista que era a favor da vinda dele porque que ele ainda é inocente, não foi transitado e julgado o processo dele, então ele ainda pode alegar inocência. Só que depois do que aconteceu hoje, tem muito amigo Santista que estava a favor da vinda dele e já não é mais. Então nem vender camisa ele vai. E também tem uma questão ética aí, né? O Santos, que nem disseram no Seleção Sport TV, em alguns programas de TV, em alguns canais, o Santos não está cometendo nenhum crime, nenhum problema jurídico. Só que existe uma questão ética aí, né? Existe uma questão de moral, de princípios, de imagem para com a sociedade. Então é muito complicado. Desculpa se me alonguei, se eu não deixei o Coutinho falar muito até agora, mas é para não perder a minha linha de raciocínio que eu tinha com você. Fredão, acho que não tem muito o que. Não tem nem o que falar de tudo que foi dito, de tudo que foi revelado hoje. Para explicar melhor, isso, o que saiu hoje naquela reportagem do Globo Esporte são partes do processo, é um processo público, qualquer pessoa tem acesso. Foi uma reportagem longa, bastante, não vou, posso até falar esclarecedora, mas desagradável de ler. Então, pô, se você não tem estômago, eu recomendo que você não leia, porque são partes bem pesadas, bem complicadas, não é uma leitura agradável, muito pelo contrário. Mas revela muito de tudo que foi feito naquela noite, naquele momento, e fala muito da pessoa, Robinho, e do como ele reagiu àquela acusação. Como o Fred mesmo falou, em momento algum ele chegou para falar que não fui eu, eu não fiz isso, não tentou se posicionar, ele o tempo todo ficou atrás de advogados, até hoje ele está atrás de advogados. Em momento algum você vê o Robinho tomando a frente do processo para nem falar que é inocente, que foi uma acusação infundada. É muito difícil você tentar defender o indefensável, né? Que é o que acontece no caso. Acho que não tem muito mais o que falar a respeito do Robinho quanto pessoa, é isso, né? Acho que a história dele no Santos nunca vai ser apagada. Ele, de fato, talvez um dos jogadores, talvez na década, um dos jogadores mais importantes
do Santos, só não é mais talvez do que o Neymar, mas ainda assim o Santos talvez só tenha a projeção que tem nessas últimas décadas, muito em conta do Robinho, do que ele fez naquela final de 2002. É muito ruim a gente estar falando isso porque, particularmente, eu sempre gostei muito de ver o futebol do Robinho, sempre achei um baita de um jogador, mas à luz de tudo isso que aparece, todo aquele sentimento de não vou falar idolatria, mas de admiração acaba indo por água abaixo, né? E só para isso ficar claro, né, a gente tem o Santista da bancada, o Gui, infelizmente não pode participar do vídeo por uma questão profissional, mas ele deixou aqui o relato dele, a opinião dele em relação a isso, eu vou ler aqui no vídeo, né? Como torcedor apaixonado pelo Santos, vejo com maus olhos a vinda do Robinho para o clube. Desde o momento em que apenas era uma especulação, sabia de sua condenação e vinha reforçando minha indignação nos momentos oportunos. Somente reforço que, enquanto ele estiver no elenco do clube, não farei presença em nenhum jogo e também não comprarei nenhum produto como forma de manifestar minha revolta. Pode até parecer pouco, né? Pô, é um torcedor que não vai gostar, mas isso não é um torcedor. É nítido que muita gente já se posicionou contrária, os torcedores não estão gostando, muita gente já se mostrou que não aceita essa contratação, e até mesmo os próprios patrocinadores do Santos. A gente já teve uma empresa que deixou de patrocinar o clube, todas as outras patrocinadoras do clube vieram a público, soltaram notas oficiais, condenando essa contratação, explicando os motivos dela, pedindo a revogação dessa contratação. Então, é uma questão bastante delicada, não vai ter ganho midiático, não vai ter ganho financeiro, não vai ter ganho esportivo. O Santos dá um tiro no pé tremendo e suja uma imagem que é de um clube que, pô, apesar da rivalidade, a gente nunca pode falar que o Santos é um clube que não tem uma imagem histórica, né? Por tudo que o Santos representa para o futebol brasileiro, para o futebol paulista e para o futebol mundial, inclusive. Até pouco tempo atrás, o Santos posicionava muito fortemente em relação contra a violência doméstica, contra mulheres, encabeçou uma campanha contra isso há tempos atrás. A gente diversas vezes aqui no podcast falou do quão é importante o time feminino do Santos, a iniciativa do Santos em ter montado esse clube, esse time feminino e tudo que conquistou através dele. E aí a gente se pergunta, né, para onde vai isso agora, né? Acaba ficando em segundo plano, porque você passar pano por uma acusação dessas, você está se contradizendo absurdamente, né? Infelizmente, a gente vê o Santos talvez se apequenando, sim, nessas questões. Não vou falar se apequenando em questão esportiva, porque até o momento não houve nenhum impacto esportivo para o Santos, mas em questão de posicionamento de marca, de marketing, de como instituição se apequena perante uma coisa dessas, né? Espero que exista uma revisão dessa contratação, sim. Não estou aqui condenando o Robinho, não é meu papel, não sou jurista, não sou juiz, mas enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano, não tem como você compactuar com algo assim. E não tem como você esperar que uma pessoa que está numa posição de ser um ídolo enquanto jogador de futebol possa manter-se essa imagem perante tudo que saiu hoje. É muito complicado tudo isso. Eu acho que já falei tudo que eu podia falar aqui, Fredão. Qualquer coisa que a gente ficar falando vai ser repetitivo. Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, mas enfim, é bem difícil, é bem triste a gente estar falando disso. Primeiro eu queria reforçar que aquela frase do presidente do Santos na apresentação atual do Robinho ficou mais feia ainda, né? Que ele falou quem nunca errou que atire a primeira pedra, que não cometeu um erro, né? Foi um negócio assim. E, cara, é o que eu falei no vídeo que não vai sair, que foi o primeiro vídeo que a gente gravou, que, cara, uma coisa é você, sei lá, você ser processado por dirigir bêbado, você ser processado porque você saiu na mão com alguém num bar, numa balada. Isso é uma coisa que realmente acontece com frequência com muitas pessoas. Agora, o crime que o Robinho está sendo acusado, não cabe essa frase de nenhuma maneira. Não, é impossível, é incabível você falar um negócio desse para um crime dessa magnitude. Um dos crimes mais, eu acho que junto, é que eu não posso falar, é o mesmo crime contra criança e crime de machucar a pessoa, que tem outros nomes que não pode ser falado aqui no YouTube. Eu acho que são os piores crimes que existem na face da Terra. E, cara,
Você não pode falar que nunca cometeu um erro, que tinha a primeira pedra para um crime desse, pelo amor de Deus. Extremamente feliz o presidente do Santos e depois de hoje fica mais feio ainda. Eu acho que não existe outra alternativa para o Santos. Se o Santos forçar a ficar com o Robinho, inclusive se colocar ele para estrear nesse final de semana, vai ser um tapa na cara da sociedade, não no bom sentido, vai ser no mau sentido, vai ser tipo uma demonstração de má fé muito grande por parte do Santos. Eu acho que, provavelmente, quando esse vídeo sair, eu acho que ainda hoje o Robinho deve ter o contrato rescindido, que é a única atitude que o Santos pode ter é rescindir o contrato com ele. E para quem fala que ele tem que trabalhar, né? O Robinho é um cara rico, cara. O Robinho já ganhou muito dinheiro. Se ele não fez o pé de meia até hoje, não vai fazer a partir de agora no futebol. E se ele for uma pessoa ética, se ele for uma pessoa correta, a primeira coisa que ele vai fazer é assim: ele tem 36 anos, nem precisa se continuar, ele já pode se aposentar. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode ir lá para a Itália e resolver logo isso. Chegar e falar: olha, eu vim aqui, vamos terminar isso daqui. Se ele for condenado, que na minha opinião tem que ser, porque ele já assumiu que para mim, aqueles áudios ele está assumindo que praticou violência sexual com a menina, talvez ele negue boa parte do que ela tá falando, mas tem coisa que ele já falou que fez, que uma pessoa falou que ele viu que ele fez, ele falou: eu fiz. Ele assumiu, isso é fato, então vai lá, paga pelo seu crime, seja através de cadeia, através de punição financeira, enfim, o que a justiça italiana achar melhor, que achar mais correta, paga pelo crime que você cometeu, e depois que você pagar por esse crime, aí você, teoricamente, você está apto, entre aspas, a voltar para a sociedade, e aí você pode fazer qualquer outra coisa da tua vida. Ser caixa de supermercado, ser entregador de pizza, fazer o que você quiser. Só que o Robinho não cabe mais num cenário onde a profissão do cara é espelho para criança, que é o caso do futebol, que é uma profissão um pouco fora da curva das profissões comuns. Então, assim, não dá para um cara ser espelho para criança com uma bucha dessa nas costas, com um erro gravíssimo, imperdoável desse nas costas. Eu acho que falar isso que é um erro errar é você, sei lá, errei a troco do caixa, errei. Roubei uma cadeira, roubei isso a gente pode falar que é um erro. O que foi feito cara, como você mesmo falou, é beira o imperdoável, né? É muito complicado você encontrar palavras para descrever isso, infelizmente. E, cara, fica ainda mais absurdo o negócio do Santos manter um contrato quando a gente pega o próprio retrospecto do futebol brasileiro nos últimos anos, né? A gente viu, para ficar mais num exemplo um pouco mais próximo da gente, né, do nosso momento atual, o Thiago Neves, ele fez uma baita de uma carreira no Cruzeiro, anunciaram ele no Galo, a torcida do Galo foi na frente da cidade do Galo, protestou, fez todo o auê, fez todo aquele barulho, e o cara foi lá e teve o contrato rescindido. O cara teve o contrato rescindido porque ele fez gol no Atlético Mineiro, ele era ídolo do Cruzeiro até outro dia. E esse cara teve o contrato rescindido. Se o Robinho não tem o contrato rescindido pelo crime que ele cometeu, que tipo de mensagem a gente está passando para a sociedade? Como sociedade, que tipo de mensagem estaremos passando para os outros? Não faz sentido, não tem porquê, não é defensável em momento algum esse contrato continuar existindo. O cara tem que trabalhar, concordo, ele tem que trabalhar, tudo mais, mas, pô, cara, é difícil você estar na posição de ídolo, que a profissão de jogador de futebol muitas vezes acaba incorrendo, tendo uma acusação dessas nas costas. É muito complicado mesmo, não tenho o que falar, acho que é um crime, ali naquelas palavras ele está admitindo, ele tem que ser julgado, ele tem que ser punido, sim, e é isso. Acho que não tem muito mais que a gente possa falar aqui, fizemos uma análise, a gente não é jurista, não é advogado, a gente com certeza tem alguém que segue a gente, que é advogado, que se puder, se quiser também, deixar sua visão, o que você acha do caso, enfim, nos comentários, fique à vontade, acho que é importante a gente enriquecer essa discussão, levar essa discussão o mais longe possível, porque por mais que seja um tema ruim, chato, doloroso de se debater, nosso papel como sociedade é olhar para isso, discutir e tentar evitar que isso volte a acontecer no futuro e tornar esse tipo de crime cada vez mais inaceitável. Porque, infelizmente, só olhando para isso e discutindo a gente vai conseguir passar
tornar esse tipo de barbaridade inaceitável. Fredão, considerações finais, meu querido? Bom, acho que é isso, cara. A gente falou o que tinha para falar. Como você disse mesmo, se a gente continuar nesse assunto, a gente fica redundante. Mas essa postura da sociedade e da própria torcida do Santos é muito boa, porque se você vai olhar o passado, a gente tem muitos casos de jogadores envolvidos em violência doméstica, em violência contra a mulher, que foi simplesmente esquecido e passaram um pano para isso. Então, o fato da sociedade agora não aceitar mais passar pano só porque é jogador de futebol já mostra que a gente está em uma certa evolução. E não voltando no assunto, mas lembrando que o Robinho, quando estava no Manchester City, ele teve uma acusação sobre também de violência sexual, tá? Lá na Inglaterra. Não lembro no que deu, não lembro se tiraram a acusação, se foi inocentado, mas ele já tem histórico desse tipo de coisa. Então, o que agrava mais ainda a situação dele. É só isso. Bem, pessoal, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Espero que no próximo vídeo a gente possa se reencontrar, um assunto um pouco mais leve, que a gente possa voltar a discutir futebol de uma maneira mais... como ele deve ser tratado, né? De uma maneira de entretenimento, que traga felicidade para as pessoas. Mas, como a gente já falou, é um assunto importante que tem que ser debatido. Fica aqui o meu grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.